Buenas, pessoal, iniciando mais um dia, né? Hoje, quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. E ontem foi um dia interessante, na verdade, né? Ontem foi um dia que o Bovespa chegou a subir mais de 4%, subiu com força ontem. Saiu dados do IPCA, que veio um pouquinho abaixo do esperado, isso foi positivo, mas teve outros dados também que relacionado a isso, como o núcleo do IPCA e também o índice de difusão do IPCA, né, o índice de difusão da inflação, na verdade, ah, que vieram muito bons. Isso, né, tornou a bolsa de forma positiva, porque tem muitos ativos, né, que são sensíveis à questão da pressão dos juros e da inflação. E aí, o que que isso fica interessante? Com o IPCA vindo um pouquinho abaixo, né, agora é focar para o próximo, né? Se o próximo também vir em linha ou abaixo, isso indica o quê? Que a política de juros do Banco Central está funcionando, né, teoricamente. E aí quer dizer o quê? Que esses 13,75 talvez não precise mais subir juros, que eu acho que já não ia acontecer mesmo, mas também não precise ser tão duro em ficar nos 13,75 por muito mais tempo. E aí pode fazer com que o Banco Central tome medidas, né, de devagarinho começar a baixar juros. Então isso pode ser uma coisa que pode impactar positivamente nas empresas, porque muita empresa tem dívida, né, com taxa de juros segundo Selic, né, então a taxa de juros começaria a diminuir, as empresas ficariam menos endividadas, e aí toda a história começa a incentivar e tudo mais. E aí depois disso é a questão da inflação lá na frente, como é que vai ser. Então, essa questão de ontem foi uma retomada, foi um início de um ciclo de baixa de juros, né? Ou foi um voo de galinha? Bom, isso aí a gente vai poder dizer daqui a uns 6 meses, né? Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que aconteceu, vamos ver o que a gente pode esperar aqui para hoje. Vamos dar uma olhada aqui no mercado mundial, ver o que está acontecendo aí no mundo afora, né? O que aconteceu nessa madrugada para a gente ficar esperto aí. O que eu cliquei aqui? Cliquei no personalizado, não era isso que eu queria. Bom, vamos lá. Commodities, o café caindo, né, 0,97, o cobre caindo 0,53, o minério subindo um pouquinho 0,25. Então minério e cobre aqui, né? Então isso aqui em si para Vale fica meio que no 0 a 0. Minério subindo um pouquinho, cobre saindo um pouquinho, então pode ficar um pouco no 0 a 0. Gás natural lá com 0,30 de alta, gasolina caindo 1,50, né? O milho caindo, subindo 0,50. O milho ontem caiu com força, saiu dados interessantes do milho, caiu bastante. O ouro subindo 0,29, o petróleo subindo 0,04, né? O Brent e o WTI com 0,06, quero ter um 0 a 0 aqui, né? Então esse aqui ele oscila para mais ou menos. A prata subindo 0,5% e a soja lá com 0,07. Né? Lá nos Estados Unidos tem os futuros, né? S&P, Dow Jones e Nasdaq, os três subindo, né? Índice de fretes segue lá naquela máximazinha ali quase que na máxima do ano, né? Então ainda está um pouquinho alto. Se isso aqui baixar, pode ajudar também, porque isso aqui impacta muito no preço das importações e exportações, né? Índices mundiais, vamos lá. Índices da Ásia fecharam basicamente todos em alta, com exceção do Hansen, né? Índices da Europa estão em alta também, né? O VIX subindo levemente lá 0,58, né? Então, de forma geral, tudo subindo, inclusive o próprio índice aqui que mede a volatilidade, né? Do S&P 500, mas subindo 0,7, 0, isso aqui é muito pouco. Quando ele sobe, né? Quando sobe mesmo é 20%, 15%. Sexta DX, dólar fraco de forma geral, né, com exceção do Japão e da Inglaterra. Estados Unidos no Canadá que está no 0 a 0, né, mas então aqui está na metade deles aqui na sexta DX, o dólar está fraco. O dólar ontem, que né, com a bolsa subindo bastante, o dólar caiu bastante aqui no Brasil. Uma coisa que a gente tem que enxergar é o seguinte, não é só porque a bolsa está subindo, por isso que o dólar está caindo. A bolsa está subindo e aí tá vindo dinheiro estrangeiro aqui para o Brasil e tá colocando na bolsa e por isso que a bolsa sobe e o dólar cai. Sim e não, né? Pensa o seguinte, né? O grande investidor, a maior parte deles não gosta de risco. Ou melhor, a maior parte do capital do institucional não está no risco, né? Está em ativos de menos volatilidade, menos risco, e eles precisam, né, manter esses ativos lá e precisam ter uma certa segurança.
um pouco vai estar no risco? Sempre, né? Então, assim, pega a inflação brasileira, quanto é que tá? Né? Veio abaixo lá até, então a inflação brasileira está abaixo. Se tu pegar lá o IPCA, a taxa Selic travada em 13,75, fizer uma continha básica, diminuir a inflação da taxa Selic, o juros real do Brasil, que é o de fato o que tu tem, né, tu recebe descontado a inflação, está acima de 8%. Me diz qual país do mundo que paga 8% limpo, leve, assim, né, sem nada. Alguns países têm juros muito altos, mas tem uma inflação absurda. O Brasil está com uma inflação boa, né? Uma inflação boa, desculpa, um juro real muito bom. Então isso atrai muito investimento e muito investimento para renda fixa também. Eu, inclusive, hoje é quarta, ontem na segunda-feira fiz mais uma aplicação de renda fixa, taxa Selic, Tesouro Selic 2029, pré-fixado 12,50 e poucos, eu acho que era, alguma coisa assim, né? 29. Então tu faz 6 anos para frente, taxa de 12% e meio, acho que era 12,5 ao mês. Já tenho Tesouro 2025 pré-fixado a 13,72, né? Se a taxa de juros cair na próxima reunião do Copom, o meu título já vai estar acima da Selic, né? Travado pelo menos até 2025. E aí, segunda-feira eu coloquei mais isso. Por que isso? É aquela regra básica que eu já falei aqui 50 vezes. Fundo de juros, né? Jura 2%, que nem estava lá na pandemia, compra título do governo, né? Tesouro Selic. Por quê? Porque a probabilidade de subir os juros é muito grande, tu vai ganhar essa valorização, os juros baixos, o valor do título tá bom, compra ali e vai subir o título. Juros alto, topo de juros, e aí a gente nunca vai saber exatamente quando é o topo, mas na região de topo de juros, 13 alguma coisa, 12 alto, 12 alguma coisa, sabe? Nessa região, compra título pré-fixado, de preferência um mais longo. Por quê? Porque aí a gente espera que a taxa de juros caia no caminho e a gente consiga ganhar com juros altos aqui. Destaque o seguinte, a regra básica do Tesouro. Eu tenho um título aqui a R$100, né, com uma taxa de juros de 13% pré-fixado. Se esse título hoje está R$100 a 13%, e aí eu compro ele para daqui a 5 anos, vamos supor que, né, vamos fazer uma conta que é juros simples, ele vai me dar lá no final, vai dar R$500, eu vou ter ganho. Beleza, né? O 100 vai ter virado 500, aí depende da quantidade que comprou. Beleza, uma conta simples aqui, não é assim, mas faz de conta que é assim, para ficar mais fácil de explicar. O 100 virou 500, beleza. Agora, com a taxa de 13,75. Essa taxa vai fazer o 100 virar 500, faz de conta. Agora, se a taxa de juros cai para 10, para 11, para 8, enfim, vai cair no meio desse caminho, qual o valor que vai ter que ficar o título para compensar lá no final? Porque quando eu compro eu sei quanto eu vou ganhar. A gente consegue, é tabelado. No dia do vencimento eu sei exatamente o quanto eu vou ter na minha conta lá. Durante o caminho oscila, mas lá no final sei exatamente. E aí nesse oscila, o valor do título em si, que era 100, se a taxa de juros sobe, o título vai diminuir para compensar no final da mesma coisa. Se os juros caem, o título sobe para compensar no final da mesma coisa. Então um multiplica o outro. Se um cai, o outro tem que subir e vice-versa. Então dá para, inclusive, especular em cima do tesouro. Não é minha ideia, né? Mas sempre fico de olho nisso. Às vezes fica tão atrativo que eu acabo encerrando antes, né? Então fiz essas operações aí. Então tô com uma rentabilidade legal. Tenho título também de Tesouro Selic, principalmente título de dinheiro de curta liquidez, né? Liquidez diária, 100% CDI ou algo do tipo, que é o dinheiro que eu deixo lá na corretora, o dinheiro que eu deixo na conta do banco lá quando eu preciso, né? Que a gente, capital de giro para a empresa, esse tipo de coisa a gente deixa sempre aplicado lá. Beleza? Então, é mais uma dica aí. Bom, vamos adiante aqui. Então, falei disso aí. O que mais que a gente pode falar aqui? Vamos ver o que tem para hoje aqui de interessante. Como eu falei, né, de forma geral, no mundo lá, o dólar está mais ou menos um pouco para cada lado. Os índices europeus aqui, ó, todos em alta. Índices asiáticos, só o Hansei caindo, tudo fechou em alta, né? Vamos ver o Bitcoin aqui caindo um pouquinho, voltou para baixo dos 29 mil dólares. E vamos ver as notícias hoje aqui. O que nós temos hoje? 9,6 IPC americano, né, IPCA,
né? Então 9h30 tem notícia, então vamos dar uma olhada aí nos Estados Unidos o que vai acontecer. Lá o mercado é o mercado mais forte, né, e mais representativo do mundo, então uma balançada lá, balança aqui também. Se sair lá o IPC deles com um valor teoricamente bom, isso também ajuda lá, que pode empurrar junto a gente aqui, né? Então 9h30 tem notícia lá, depois 9h30 também aqui, 11h30 estoque de petróleo, também é uma coisa que importa. O petróleo é literalmente manipulado, é um cartel, né? Então isso aqui balança, mas balança muito pouco, porque a OPEP lá depois, qualquer coisa, se tiver muita fora, eles ou abrem as torneiras ou fecham as torneiras. E às 15 horas tem as atas do FONC, né? Que é a questão da taxa de juros americana lá, que começa a questão das atas lá, toda aquela história lá. Então, se vai sair alguma coisa interessante, a gente vai descobrir ali. Então, 9h30, 11h30 e 15 horas, né? Basicamente é isso. De forma geral aqui, não tem mais muito o que a gente falar. Esse panorama que eu faço aqui de manhã é justamente eu estou fazendo para mim também. Eu não olhei o mercado antes. Eu estou olhando agora, junto aqui e gravando. Tomando meu cafezinho, que já está frio, inclusive. Então, eu faço isso aqui para eu já ter uma ideia de o que pode acontecer hoje. Bom, petróleo está no 0 a 0, minério está no 0 a 0 ali, né? Beleza, Estados Unidos está no 0 a 0. Tem notícia às 9h30, notícia às 11 horas e notícia às 15. Beleza, ontem foi um dia muito forte aqui, questão da inflação. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Ontem o Brasil subiu devido a cenário interno, não devido a cenário externo, né? Então, isso tudo eu já fico na cabeça agora aqui, já fico pensando e imaginando como é que o mercado pode se comportar hoje. E aí já começa a esquematizar algumas coisas. Beleza? Então aqui já posso diminuir. E vamos lá falar do milho, né? CCM Food. Milho ontem caiu aí, acho que fechou com mais de 3%, né? Isso aqui caiu mais de 3% do aporte. 4%. Isso aqui é semanal, não me assusta. Tá aqui. Tá ali 3,06. Então 3% de queda, né? Então, eu tinha falado, né, aquela barra forte lá, que era essa aqui do semanal, que era forte em relação às outras tudo mais, mas não, isso aqui tá lá indo lá embora no 75, tá ali a linhazinha que eu tinha traçado, onde ele poderia ir, e ele veio aqui, né? Então eu não vendi milho ontem, infelizmente, não consegui vender, eu estava de olho no boi, fiz uma operação no boi. Então quem está vendido no milho, e eu sei que tem gente vendido no milho que assiste, que está lá aqui no grupo, deve estar muito faceiro, dependendo da quantidade de contratos aí, já deve estar com um lucro bem relevante. Imagina, vamos fazer uma conta de básica aqui, 10 contratos de milho, cadê a calculadora? Tá aqui na tela. 10 contratos de milho dá R$ 450 cada contrato, então vai dar R$ 4.500 por ponto, né? Quantos pontos tem aqui? Se pegou lá do início, né? Vamos pegar daqui. Pegou o rompimento do fundo, vendeu o fundo, 10,50. Tá 45 mil, né? 47.250 com 10 contratos. Então a pessoa que vendeu 10 contratos aqui, botou um stopzinho lá em cima, tá aí com 50 pau no bolso. Tem um carro novo na garagem, um carro popular novo, né? Então dá para ter ganho de dinheirinho aí. O milho é muito bom por isso, né? Então ele é um ativo que muitas vezes anda bem. O boi faz mais ponto ainda, né? E é muito maior, muito mais alavancado e balança muito mais também, mas também quando anda. E o milho aqui veio que veio mesmo. Então, bem interessante esse movimento. Eu não peguei e segue na venda. Volume relativamente alto aqui. No semanal tá forte também, o volume ainda baixo, né? Mas tá forte, bem mais baixo que esse volume, reparem. TV mais volume aqui, aqui tem bem menos volume. O que se indica? Queda com pouco volume tem duas análises. Primeiro, pouca gente vendendo, né, e fazendo preço, e uma das análises que eu mais gosto, pouca gente comprando. Então a gente vê pouco comprador aqui. Quando tem bastante volume, não quer dizer necessariamente que o volume é um volume que vendedor. O volume é um volume de negócios. Então pode ter ficado aqui, isso aqui é um semanal, pode ter ficado vários dias, né, ou vários períodos ali brigando numa região de preço. Aqui tá, aqui fechou em 81 e 79 e pouco. Então vamos supor que aqui nos 82 o pessoal ficou, né, muito tempo brigando, comprando, vendendo. Então tinha comprador defendendo posição nos 82 e vendedor vendendo a 82,50. Estou inventando. Então eles ficam nesse meio tempo ali
muito tempo. Isso fica dando briga e o volume de negócio vai aumentando. Quanto mais briga, maior o volume de negócio. Então, não quer dizer que teve muito vendedor e o vendedor empurrou aqui, isso aqui é volume vendedor. No final das contas, quem ganhou a briga foi os vendedores, foram os vendedores. Mas não quer dizer que o volume em si aqui foi dado pelos vendedores. O volume é o resultado de compras e vendas. Né? Eu gosto de interpretar da seguinte maneira: quem ganhou a briga foram os vendedores, mas teve bastante briga aqui. Então, basicamente, eu gosto de pensar assim, né? Tanto é que é comum a gente ver barras de volume alto em regiões de topos e fundos, né? Porque a gente vê muita briga, muita defesa naquela região. Aqui não tem volume, é uma barra até então expressiva, não tem muito volume. Isso indica o quê? Tem ninguém comprando esse negócio. E de fato, eu olhei ontem o buco do milho, tinha boleto de 200 contratos, 100 contratos ali em algumas regiões de preço para venda aí, e não tinha ninguém comprando. E o spread estava lá embaixo. O pessoal quer comprar, eu compro, mas eu compro lá no 74. Aí o preço estava lá nos 80. Então, não tem comprador. E se não tem comprador, o pessoal que quer vender vai vendendo e vai vendendo e vai empurrando até que uma hora o negócio dá uma travada. E aí, quando começar a aparecer volume aqui embaixo de novo, provavelmente vai começar a aparecer defesa. O que eu falo? Ó uma região aqui, ó como ele vinha subindo, né, e o volume normal aqui do milho. E aí, aqui nessas regiões mais altas, né, teve um volume muito maior. Né? Por quê? Porque teve muita defesa aqui. Então o mercado sobe, mas tenta vender também, tenta vender, aí dá muita briga, às vezes é uma barrinha, que nem essa barra aqui, ó. Eu acho que é dela, vamos ver. Olha ali, um volume bem mais alto que os outros e uma barra nada a ver aqui, só qual a diferença? Está lá em cima. Essa barra aqui, totalmente lateral e um volume bem alto. Isso quer dizer o quê? Que os vendedores venderam um pouquinho, fizeram aquele volume? Não, teve muita briga naquela região ali. Né? O pessoal ficou querendo empurrar para cima, mas muita gente querendo vender também. Então o volume indica, tem defesa aqui. Se tem defesa aqui, é bom ficar de olho, porque pode ser que, beleza, quando estourar a defesa ele vai embora, ou se caso a defesa ganhar, reverter e vem embora. Olha como vem vendendo, vem vendendo. Aqui também teve muita briga, provavelmente nessa barra também, é briga de gente defendendo também, tanto os vendedores empurrando para baixo, quanto os compradores defendendo a alta aqui. Assim vai, até que os vendedores, até que os compradores jogam a toalha. Né, que são estopados, né, nessa barra aqui, nessa barra seguinte aqui são estopados, ó. Né? E aí jogam a toalha, o que acontece? O mercado continua caindo, só que aí com menos volume. Por quê? Porque tem menos comprador. Então o pessoal que vai vender empurra mais. Né? Essa é a forma que eu gosto de interpretar. Ó, outra barra aqui, ó, vinha caindo, 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 e quando chegou uma barra forte aqui, ó, uma defesa, olha o volume, aumentou um monte. E é uma barra, claramente tem defesa nessa barra, porque ela sobe um pouquinho, mas foi lá em cima e voltou aqui, tem, né, 5 pontos quase aqui, né, de 102 mais ou menos até os 97, quase 5 pontos aqui, só de pavio. Isso quer dizer o quê? Teve muita defesa aqui. Tenta subir, mas o vendedor fala, aqui não vai. Então, volume alto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Por enquanto, queda com baixo volume, teoricamente, uma queda forte até então com baixo volume, né? Isso indica que o milho está sem comprador e com muita força para baixo. Está indo lá, firme e forte. Beleza? Gráfico boi, BG. O que eu vou fazer no milho? Por enquanto ainda é venda. Só tentar cuidar para não vender fundo. Ontem teve uma queda forte, não gosto de vender depois de uma queda forte. Boi, regiãozinha de briga, regiãozinha de fundo aqui, né? Gráfico diário esse aqui. Então o boi está aqui, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aqui pode ser uma região de compra. Eu acho difícil o milho continuar, ou melhor, eu acho difícil se o milho continuar caindo e até mesmo nem cair mais, do jeito do preço que está o milho, o boi se manter com um valor muito alto. Existe uma relação de troca entre os dois, né? Do milho, do boi, da soja, que existe. Se um cai muito, o outro acaba caindo um pouco também. Então funciona tudo meio junto, porque um depende do outro sempre. Né? E a pessoa né, o produtor lá que planta milho também tem gado, ou compra gado, vende boi, compra gado, vende boi, compra gado e vende milho, compra milho e recebe em boi, compra boi e recebe milho. Inclusive essa é uma tática muito utilizada para quem tem mais de uma produção, porque isso é uma forma, né, de não pagar imposto, uma forma muito boa de não pagar imposto. O que acontece? Eu tenho uma lavoura, eu produzo bastante milho. E aí o meu vizinho
cria gado, né? Ela, a parte da pecuária. Beleza. O que eu faço? Eu vendo lá, né, algumas toneladas de milho para ele, né, ou sei lá, o tanto que ele quiser comprar lá algumas sacas de milho para ele, e recebo o pagamento dessas sacas de milho dele em boi. Então é troca. Eu vou lá, encosto um caminhão de milho lá e ele me traz um caminhão com boi, né? A gente acerta um valor ali, vai dar tanto de milho para tanto de boi e vice-versa, faz aquela troca ali, beleza. O dinheiro gira e fica só entre nós. A Receita não sabe, o governo não sabe, ninguém sabe, a gente não paga nenhum centavo de imposto. Funciona? Funciona. É sempre que é feito assim? Não, mas é muito feito assim, né? Faz a troca, né? Sem mexer em dinheiro em si, ninguém fica sabendo que foi trocado. Então, é uma outra coisa que é muito utilizado, por isso que existe essa relação de troca. Por isso que o produtor geralmente faz a continha ali no papel de quantos litros de diesel dá para cada arroba de boi, quantos, né, litros de diesel dá para cada saca de milho, quantos sacas de milho para cada boi e vice-versa, e para soja. Tem uma taxa, uma tabela de conversão de um para outro ali que tem que mais ou menos fechar as contas, né? Se um está muito alto, os outros sobem também, se um está muito baixo, os outros acabam caindo também, então um vai equalizando o outro ali. Então isso acontece, né? Então, mas enfim, o boi aqui numa região de briga, numa região aqui embaixo, no gráfico semanal, né? Ele tá numa tendência de baixa, lateralizando em cima da média aqui. Ontem eu fiz um day trade no boi, se eu botar no gráfico de 15 minutos, eu posso mostrar. Eu vendi boi nos 300, 280 quase, 279 alto aqui. E encerrei mais no final do dia que ele começou a voltar. Ele fez esse fundo duplo aqui, eu falei um abraço, vamos embora. Ainda bem, porque ele foi lá em cima depois. Se eu tivesse ficado pro after, até pode ser que agora de manhã ainda continue caindo e venha aqui embora, né? Mas aqui eu teria ficado no 0 a 0 quase. E aí eu não ia deixar voltar um negócio que andou aqui quase 2 pontos, né? Voltar na minha cara. Então, se tivesse continuado, se o boi tivesse rompido ontem aqui 277, ou tivesse parado por aqui, eu provavelmente seria ficado vendido ontem. Então é aquele tipo de operação que eu falo. Entrei aqui, o mercado veio aqui embaixo, voltou um pouco, não gostei do que estava acontecendo aqui, pulei fora. Ainda bem, né? Deixei de perder aqui um ponto e pouco. Beleza, pulei fora por aqui. Se o mercado tivesse ficado aqui, eu teria ficado vendido e aí poderia hoje, se continuar caindo, aumentar a mão e aí vamos embora e vira um swing trade com 3, 4, 5 contratos de bois, que é mais ou menos o máximo que eu faço, né? Então, ficaria interessante a operação. Então, é um jeito que eu gosto de operar mitigando o risco. Agora, se hoje, por exemplo, abrir aqui em cima dos 280, 281, eu não corro mais esse risco porque eu já fiz minha operação. Peguei um lucro, né? Aqui eu poderia ter pego quase 2 pontos, não peguei quase 2 pontos, peguei 1 ponto e pouco aqui, mas tudo bem, né? Isso acontece. No mais, o boi no gráfico diário, ele está numa região de briga aqui embaixo. Pode dar um repique até os 280 e poucos aqui? Pode. Quero ver como é que vai ficar o milho. Mas pode voltar aqui sim. Eu tinha até desenhado aqui, ó, até foi embora. Não foi nessa região aqui, né? Mas ele pode voltar por aqui e vir. Então, essa região foi briga aqui embaixo. Essa região pode ter briga aqui de novo. O pessoal que comprou aqui pode querer comprar aqui de novo. Então, vamos ficar atento a isso aí. Beleza? Não dá para querer ficar vendendo muito comprido aqui. Comprar aqui também, a simetria de risco é interessante, mas tem pavio comprido aqui embaixo, né? Então, não dá para sair comprando, né, sem o mercado mostrar realmente o que quer comprar. Deve analisar mais de perto, né? O café, vai em café, né? E tá. Ui. Gráfico semanal, média móvel de 200 na cara dela lá. Aqui o retângulo aquele que eu desenhei, né? Ó, aqui aquele, né, aquele canalzinho que ele rompeu lá e foi embora. Então, lembra que eu falei, olha aqui, olha que eu falo, eu vou limpar isso aqui, eu vou limpar essa bagunça aqui, né? E tem uma média que está atrapalhando, mas não vou tirar. Dá para enxergar, né? Olha aqui. Eu tinha desenhado esse canal aqui. Aí, olha aqui essa linha. O mercado sobe, vai lá. Aí ele vem e faz essa... antes de fazer essa barra aqui, eu tinha desenhado isso aqui. O que eu desenhei? Tá aqui, ó. Vou grifar mais fácil aqui, porque às vezes fica ruim de enxergar. Mas, ó, tá desenhado aqui. Isso aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Tá desenhado aqui, dá pra ver, né? Qual que era a minha ideia? O mercado vinha num canal, que tá aqui o canal, tá tudo torto, eu sei, mas beleza. Tá aqui o canal. Aí ele sobe e parava aqui. Então ele tava aqui. Aí eu falei, bom,
Ficaria interessante uma operação para tentar, tá aqui os riscos, um monte de risco que eu faço, tá aqui, ó. Tentar comprar por aqui. Então o mercado sobe, ele cai, faz uma barra aqui de compra, de venda, a gente compra aqui em cima do canal e ele vai embora. Qual o alvo dessa operação? Era a média móvel de 200, eu falava, né? E eu posso duplicar o canal para cima, aqui no olhômetro aqui, daí um canal mais ou menos por aqui, ó, né? Eu exagerei lá, mas dá na média móvel de 200. Então, beleza. Ele fez a barra. Poderia ter comprado aqui, bem aqui. Eu não estou perdendo café aqui. Mas ele fez a barra aqui antes de ontem, na segunda-feira. Né? Então era só ter comprado o fundo dessa barra aqui. O mercado foi lá e fez 7 pontos aqui. Né? E bateu na média e voltou um pouco. Agora, se vai romper a média e ir embora, não sei. Aqui ele fez algo parecido, voltou. Aqui ele fez algo parecido, voltou. Agora vai? Não sei. Olha a defesa que eu falo, olha o volume. Né? Crescente e aqui. Então, volume de rompimento aqui. É um volume crescente numa tendência de baixa, rompeu para cima. Né? Então, provavelmente teve defesa aqui e o mercado fala, eu não, vou embora. Agora vai ter defesa aqui, talvez, né, se o mercado realmente quiser subir aqui, tiver defesa aqui em cima, esse volume de hoje talvez seja maior ainda, né, e uma briga forte nessa região aqui. Então, o rompimento dessa região aqui, ele pode vir aqui em cima, essas outras aqui, 230 e poucos aqui, né, e se aqui apertar para baixo, ele pode devolver essa barra verde aqui, bom, ele pode voltar para dentro desse canal aqui e ficar enchendo o saco aqui embaixo, mais ou menos por aí. Soja, tá comprido o vídeo hoje, tem que se acelerar um pouco. Soja tá lá, né? Voltando aqui, eu também acho que a soja deve continuar no seu na sua trajetória de daqui, melhor, daqui para baixo. Não quero dizer que ela vá cair, despencar, ir embora e voltar a valer quase nada. E sim que acho difícil ela romper topo aqui. Né? Eu particularmente acho. Então eu ficaria na soja mais daqui para baixo. O produtor, né, se ele conseguir pegar um preço bom e travar um preço bom, eu conseguiria, né, nessas regiões de topo vender, né, fazer um hedge bom aqui da soja. Né, seria uma operação boa. Até porque o produtor geralmente opera na bolsa vendido. Por quê? Porque ele está comprado no físico. Né, ele está comprado na soja, na lavoura. Então, na verdade, ele faz o quê? Ele planta a soja, então basicamente ele, né, compra o mercado da soja, porque para ele quer que a soja suba para ele ganhar dinheiro. Aí, obviamente, que ele tem que dar soja também. Ou dar um volume muito grande, né? Colher muito bem, né? Para ganhar dinheiro igual. Mas igual, é melhor colher muito e com a soja cara. Seria o cenário ideal, que aí ganha muito dinheiro. E aí, na bolsa, geralmente, ele opera vendido. Que é para quê? Que se caso vê que a coisa não vai dar bom, que a soja vai cair de preço ou quer fazer um seguro, alguma coisa, ele faz operações vendidas, seja por opções ou por mercado no contrato futuro, né, para redear, para segurar um pouco do prejuízo caso isso aconteça. É uma forma que o produtor opera. O produtor operar comprado na bolsa e comprado, né, no caso, e plantando o mesmo ativo, no caso a soja, ele está basicamente alavancando numa direção só. Porque se a soja cai, ele perde na bolsa e perde na lavoura. Se a soja sobe, ele ganha nas duas pontas. Então tem que ir uma questão de se posicionar ali e saber o que quer. Beleza? Então, tá aqui em cima uma operação de venda, um topinho duplo aqui. Ficaria bonito uma venda. Essa região aqui, ó, papum, tentar vender aqui em cima, com o stop lá em cima. Então, uma subidinha hoje e amanhã, né? Hoje é quarta, quinta e sexta, para segunda-feira fazer uma boleta de venda com stop lá em cima seria uma boa operação. Tentar chegar na média de novo aqui. Basicamente é isso. O dólar ontem, né, chegou abaixo dos R$5, né? Então ele chegou a bater abaixo dos R$5 aqui. E vem forte, como eu falei, acabei de falar nesse vídeo, né? O Brasil com a taxa de juros lá em cima e uma inflação que não é baixa, né? Mas uma inflação ali bem longe da taxa de juros, a taxa de juros real para quem investe no Brasil é atrativa. Então, dessa forma, o dólar vai continuar indo para baixo. A partir do momento que a taxa de juros começar a baixar e tudo mais, o dólar pode dar uma sentada aí. E aí vamos ver o que acontece. Então, ó, se eu traçar uma linhazinha aqui, ó, o dólar está numa região de fundo que foi fundo aqui, foi fundo aqui, foi fundo aqui em 2022, né? Então aqui foi topo, R$5, né? Foi topo durante muito tempo. Então ele está numa região que foi fundo várias vezes. Vai subir, vai voltar, que nem aqui, ó.
vai sair daqui, né, e vai voltar para o topo lá em 5,80 e poucos? Não sei, né? Vai sair que nem saiu daqui para 5,60? Não sei. Vai sair daqui, que nem foi na pandemia lá, né? E vai bater quase 7 pila? Não sei, né? Então o que acontece? A gente tem que analisar aqui e ficar de olho nessa questão aqui. O que eu acho interessante, só ver uma coisa que é importante aqui. O que eu acho interessante é a gente analisar aqui, ver o que vai acontecer nessa região dos R$ 5. Se o dólar vai cair, vai romper fundo aqui, vai firmar abaixo dos R$ 5 aqui, ficar brigando aqui, ou se ele vai subir aqui, vai tentar corrigir e voltar. Mas se a gente botar num gráfico aqui, o diário, né? Se a gente botar num gráfico de 60 minutos, o dólar caiu ontem no início do dia e travou. Então, uma recuperação aqui, para quem quer ainda continuar na venda do dólar, uma recuperação aqui e uma venda aqui de novo em 5,6, 5,7, 5,8 é uma região que eu acho interessante, né? Tem aqui, né, uma região que ficou um bom tempo lateral aqui entre 5,6 e 5,11, então aqui pode ter uma memória boa. Então o dólar trabalhar nesse mesmo range aqui de 5, 6 pontos aqui, aqui embaixo, não é nenhum absurdo. Então comprar em 5 e vender em 5 e 6 não seria um mau negócio pensando por esse lado. Depende de como que o dólar vai se comportar. Claro que taxa de juros alta ainda, juros real atrativo, a tendência é que o dólar continue para baixo, até isso parar, né? Então isso é bom para o Brasil, bom para o real, né? O nosso mercado se valorizando. Agora, especulação sempre tem. Então, especular que ganhar aí, né, quantos pontos? 30 pontos aqui, não é um mau negócio, né? Não é um mau negócio aqui. A gente faz essa operação, vamos ficar de olho. E o Ibovespa, né, ontem, gráfico diário, ontem foi o famoso dia que o Alvux fala always in long, né? Sempre comprado. Né? Então, sempre comprado. Quem comprou no início do dia ficou comprado até o final do dia, era até o último minuto do pregão quase, o mercado estava subindo sem parar. Então foi um dia aí de uma alta de 4,29, fechou, um volume grande também de compra, né? Aqui quase pouca defesa, mas muito volume de compra aqui. Fez aquele pivôzinho, mais uma vez está desenhado aqui, ó, pá, pum, foi embora para cima. Então fez aquele pivôzinho, foi embora para cima aqui. Beleza. Então aqui até então descaracteriza. O que a gente tem que saber agora? Analisar alguns pontos interessantes. Média móvel de 200 está logo aqui. Tem uma linha aqui. Hoje, né, depois de uma alta muito forte dessas, pode o mercado ficar lateral aqui, fazer uma barrinha, um dojizinho aqui em cima, uma barrinha vermelha aqui, né, voltar um pouquinho aqui, ficar um pouquinho de lado aqui. É esperado. Subir outra barra aqui seria até uma surpresa. Subir uma barra aqui de mais 2, 3% hoje. E realmente a coisa teria que estar muito boa aqui, né, para subir, romper média móvel 200, embora para cima e vir testar aqui o 110. Há uma possibilidade? Há uma possibilidade. Mas acho mais provável ele dar uma descansadinha antes aqui, né, ficar um pouco de ressaca ali depois da farra de ontem. Né? Então, vamos dar uma analisada aí no Ibovespa. Comprar, aí tem gente que fala em comprar opções, vamos aproveitar agora para comprar opções de venda, comprar put, porque se cair tudo de novo a gente ganha dinheiro. Não necessariamente. O Ibovespa sair aqui e subir com tanta força, isso aqui quer dizer o quê? Aumenta muito a volatilidade. Volatilidade muito alta aumenta o preço das opções. Então eu posso comprar put aqui em 106 mil pontos, o Ibovespa pode subir 4%, né? E o mercado cair e voltar para os 100, 102 mil pontos, só que ele cair devagar, eu posso perder dinheiro, mesmo estando posicionado vendido em opções, no caso, né, direcionado em opções para venda, comprando put, porque a volatilidade pode diminuir e eu posso entregar muito dinheiro na mesa com a volatilidade. A volatilidade é uma das coisas que mais afeta o preço das opções. Então, volatilidade muito alta, opção cara, independente se é de compra ou de venda. Independente se o mercado está subindo ou caindo. Então, a gente fica de olho aí. Mas vamos analisar aqui. Beleza? Bom, o vídeo ficou meio comprido por hoje, então acho que vai um pouco tarde, mas por hoje era isso. Valeu, até mais. Bons trades. Tchau.